Graça a vós e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui essa noite para poder falar que Deus é bom. Agradecer porque a misericórdia dele é o motivo de não sermos consumidos. Hoje é um dia que comercialmente decidiu celebrar o Dia das Mães. Pastor, eu já vi que o senhor não é muito afeto a essas datas, comerciais. Não, porque quando você para e analisa quem são essas mães, principalmente aquelas que estão à nossa volta, vocês veem que elas merecem muito mais do que a celebração de um dia no ano. São mulheres fantásticas, são mulheres extraordinárias que merecem, por muitos e muitos momentos do ano, serem honradas. Mas hoje é um dia que as pessoas reservam para essa celebração. Então, nesse dia em especial, me veio, conversando com a minha esposa, uma grande reflexão que eu trago em especial para as mães, mas não se resume às mães. E a mensagem dessa noite tem como título: Quem foi Joquebede versus quem é você? Quem foi Joquebede versus quem é você? E aí você vai falar assim: poxa, mas isso aí é porque eu, o Diácono Kleber, foi cantar no teu ouvido na quinta-feira a música da Parada de Sucesso? Não é isso não, já está. Eu só achei engraçado, como eu posso dizer, como uma confirmação que a gente já estava debatendo durante a semana sobre esse personagem, sobre esse momento da história e sobre a questão de mulheres que foram diferenciadas na Bíblia, e a gente conversava sobre algumas histórias maravilhosas, passando por Débora, por Maria, não sei o que, e chegamos também em Joquebede. Então, ele trouxe justamente nesse momento uma corroboração, assim, é um sinal a mais para ministrar sobre isso. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2. Esse texto vai tratar sobre o nascimento de Moisés. E assim diz a palavra de Deus: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passavam pela margem, e quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã dos meninos perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? E a filha do Faraó respondeu: vá. E a moça foi então e chamou quem? A mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leva este menino, amamenta-o para mim, e te darei um salário por isso. E a mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Então esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse texto e pedir que o Senhor nos dê discernimento sobre a condução, o que falar e, Pai, aonde o Senhor quer chegar, que possamos chegar com os nossos corações e o nosso entendimento junto. Eu te suplico isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu preciso te explicar um detalhe antes desse texto, para que a coisa possa fazer parte de um contexto pleno. E o primeiro dele vai falar sobre a história da escravidão. Vocês conhecem a história de José chegando ao Egito e a transformação que ele trouxe àquele lugar, a prosperidade que foi derramada sobre aquele lugar.
e a decisão dele, o pedido e a aceitação de Faraó na época, para que ele trouxesse a sua família para o Egito. Pois bem, assim ele fez, ele trouxe, e os anos se passaram, as décadas se passaram, e esse povo foi crescendo, 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 se tornando numeroso e morando às margens no Egito. Mas chegou um dado momento que José morreu. E o faraó, que tinha vivido todas as experiências junto a ele, também morreu. E aí essa mensagem agora sai de Joquebede, sai das mães e agora vai para os filhos. Muita gente hoje entra e sai da igreja e vive uma vida de qualquer forma, por assim dizer, se baseando por simplesmente, não, eu tenho um pedigree, eu tenho um sobrenome, eu sou filho de alguém. E esse texto nos mostra exatamente isso. Não se fie naquilo que seus pais ou seus avós fizeram. Você precisa construir a sua história, porque eles passaram literalmente do palácio para a servidão. O outro faraó que veio decidiu colocar aquele povo sobre um jugo de escravidão, e agora o povo que estava ali, que no momento era um marco como um salvador, agora virou escravo. Muita gente pensa exatamente, não, mas já tem o sobrenome, né? Um Mac Gregory, não, eu sou dessa linha, eu sou da terceira, eu sou o quarto. Ei, cuidado. Às vezes a coisa pode virar, porque talvez o terceiro, talvez seja exatamente como a gente vê na palavra, quando no momento do Novo Testamento que eu chego e falo, cara, você está falando no nome de quem? Paulo eu conheço, Pedro eu conheço, Jesus eu conheço, Jesus estava lá. Você, não sei quem é não. O demoniado faz o quê? Dá uma coça naqueles homens. Então, não basta, por simplesmente, você ter um nome atrelado ao que você fala. Você precisa ter uma história. Você precisa ter legado. E é assim eu começo essa reflexão. Nós precisamos construir os nossos legados, indiferente de quem foram os nossos pais. Porque a gente tem que lembrar também que existe a contrapartida disso. Alguns eram filhos de José, mas talvez a tua linhagem não seja uma linhagem boa. Talvez a sua história não seja uma história boa. Talvez você olhe para os seus pais e você não sinta orgulho. Mas eu estou fadado ao insucesso, ao fracasso, à maldição por causa da decisão das minhas gerações anteriores. Mas eu te digo que não. Você tem uma nova oportunidade de escrever uma história totalmente diferente. Se seus avós se separaram, se seus pais se separaram, você não está falido, você não está fadado a seguir o mesmo caminho. Você tem a sua decisão, porque você vive em cima do seu livre-arbítrio, fazendo um conjunto para que a bênção e a misericórdia do Senhor seja sobre ti. Ah, mas o meu avô era assaltante de banco, o meu pai era assaltante de carro forte. Automaticamente você tem que seguir por algum tipo de estelionato? Não. É grande o fato que muito do que está à tua volta acaba fazendo que você sinta o cheiro. É muito interessante que nós temos algumas pessoas que mexem com culinária na igreja. E eu pude visitar uma delas ontem, e quando você entra no ambiente, eu entrei no ambiente, eu já senti aquele aroma suave, que era um pão assando. Eu falei, opa, tem alguma coisa no forno. Tem alguma coisa gostosa no forno. Eu senti isso. Eu estava vendo? Não. O aroma, mas quer dizer automaticamente que eu iria comer aquele pão? Não, aquele pão podia ser uma encomenda de alguém que ele tinha vendido. Por sorte, Deus teve misericórdia de mim e eu pude me deliciar com um pedaço daquele pão. Glória. Aleluia, glória a Deus. Mas o fato é, nem sempre porque você está sentindo o cheiro do que está à tua volta, você tem que se sujar. Ou se perfumar. Então, de novo, eu repito, ao homem foi dado o livre-arbítrio e nós precisamos tomar as nossas decisões, nós precisamos escrever a nossa história. Amém? Bom, segunda coisa, agora, já na situação de escravos, eles passam por um segundo revés. E esse segundo revés é Faraó ver que aquele povo era muito fértil, né, fecundo, e estava crescendo, 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 e eles subjugando, 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 apertando. E agora o que o Faraó fala? Opa, isso pode seguir por um caminho ruim. Quantos homens já tem na, entre aspas, possível tropa dele? Faraó, tem muito menino nesse negócio.
tem muito homem que pode se tornar guerreiro e lá na frente vir contra o Egito. Opa, então nós vamos fazer uma estratégia. A partir de agora, se nascer menino, eu decido que eles precisam morrer. Se nascer menino, não. Pode viver. Mas menino, nós vamos ficar um tempo aí matando todos os meninos para que diminua essa população de possíveis guerreiros que possam vir se levantar contra o Egito. Então aí vem um novo tipo de ataque e uma nova reflexão. Nós precisamos tomar muito cuidado com as leis que são declaradas à nossa volta. E essa mulher, que aqui não está escrito, mas você quando pega na Bíblia, você encontra, que fala de Joquebede. Ela fazia parte da família da tribo sacerdotal. E agora ela estava grávida e ela precisa tomar algumas decisões. E a primeira decisão que a palavra, através do texto que a gente leu, fala que ela escondeu a gravidez. Ela começa a vestir roupa mais larga, começa de repente a passar uma faixa na barriga, né? E aí começa a fazer de repente uma atividade física para ficar no shape. Tudo para o quê? Para que as pessoas não vissem, não se tocassem que estava chegando o momento dela. E automaticamente os olhos saíam de cima dela. E aí você pergunta, por quê? Porque os soldados de Faraó pura e simplesmente andavam no meio do arraial caçando as grávidas, usando uma estratégia muito interessante que eu li, que eles pegavam crianças e beliscavam, né, machucavam as crianças, para que aquelas crianças começavam a chorar desesperadamente. E o que acontece quando uma criança no berçário está chorando desesperadamente? Você que já foi pai... Hã? A mãe é a primeira a identificar o choro. Não, mas tudo bem, a mãe é a primeira a identificar, mas quando você chega no berçário e um chora, o que acontece? Chora todo mundo, não é isso? Vira uma sinfonia. Né? Um está chorando, não sei por que está chorando. São duas... O sofrimento passa para o outro, falou ponto eletrônico aqui. Duas coisas que é certo. Neném quando chora, chora todo mundo. Cachorro quando late, late todo mundo. Isso é certo. Aqui eu moro numa rua, e aí quando o cachorro lá 10 casas começa a latir, vai latir o cachorro 10 casas depois. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o outro já está se metendo na conversa também. E nesse meio de caminho late todo mundo. E aí eles vão passando, ó, eu fico imaginando que eles ficam conversando, ó. Se liga aí que tem alguém estranho aqui mexendo no lixo, hein? Fica ligado, já avisa os seus donos, a gente que não entende, mas eles se comunicam. Outra, já tô ouvindo aqui, ó, tranquilo. Já avisei aqui o pessoal, chamei aqui o pessoal para se envolver, tem mais outro cachorro aqui, ele já tá atento no portão. Então tá todo mundo, ou então o carteiro, porque o carteiro, eu não sei o que o carteiro fez pros benditos do cachorro, porque... Né? O que tem de história de cachorro, de carteiro mordido por cachorro, quando o carteiro vem chegando, ó, tá latindo todo mundo. Ah, é o carteiro. Então já sabe que o carteiro tá, né? Não sei se é o perfume que eles usam, é a cor da roupa, não sei o mistério. O sei que eles têm um código entre eles lá que eu acho que quem morde mais carteiro ganha posição hierárquica, não sei. Fato é, eles beliscavam a criança para que outras crianças que estivessem escondidas dentro das casas começassem a chorar. Era uma estratégia que eles usavam para achar os recém-nascidos, para achar as crianças pequenas. E aí, entrando na casa, via, é menino, morte, menina, pode viver. Aí eu pergunto a você, o maior perigo que ela detectava era com os soldados que passavam em vasculha esporadicamente para ver onde estavam as crianças recém-nascidas? O maior perigo que ela tinha era exatamente do que o ponto eletrônico falou aqui, do X9. Eram pessoas que estavam sofrendo, tristes, amarguradas, mal resolvidas, que falavam, se eu chorei, os outros precisam chorar também. É interessante que eu estava conversando com uma das minhas filhas, mês passado isso, ainda no verão, né? O verão quente aqui no Rio de Janeiro, e o ar-condicionado da sala, de uma sala lá, tinha quebrado. E aí, falaram, poxa, mas tem como consertar o ar, não tem como consertar. Eu sei que estava aquela confusão, muito calor, e aí, não, abre a janela. Aí o sol batia de manhã trazendo. Esquentou mais ainda, e agora fica fechado, fica... E aí, ela falou, poxa, o pessoal da sala se reuniu e tomou uma decisão. Vamos conversar com a coordenadora. Eu falei, pô, legal. Vamos pedir para consertar? Não. A gente decidiu junto que a gente vai pedir para desligar o ar das outras salas, porque é injusto. A gente está com calor e os outros estão na ar-condicionado. Eu, meu Deus do céu, tem a mão na cabeça. Eu falei, não. A maioria realmente pensa assim.
Se eu estou me prejudicando, todo mundo tem que se prejudicar. E eu convido a você a tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque isso tem literalmente tomado o coração da sociedade. Pessoas têm permitido, se eu perdi o emprego, eu quero que a firma feche, para todo mundo perder o emprego. Ah, se o filho morreu, então que morra o filho de todo mundo, porque eu estou sofrendo, então todo mundo tem que sofrer também. Não para imaginar, tipo assim, poxa, essa dor que eu estou sentindo pode ser evitada. Essa dor que eu estou sentindo pode acabar aqui. Então vamos começar a orar, a clamar para que as crianças parem de morrer. Parem de morrer. Mas ela sabia que, infelizmente, o pensamento daquelas pessoas que eram cativas não era esse. E aí eu pergunto, o que era cativo? Os seus corpos ou as suas mentes? Talvez esse seja o pior cativeiro, o cativeiro da mente. São pessoas que foram aprisionadas nos seus pensamentos. No outro dia comentei aqui, eu lembrei disso hoje, quando o diácono Kleber comentou comigo sobre um amigo nosso em comum, que me acusou de algo sério. Ele falou que queria parar de andar ao meu lado, porque eu conseguia ver nele algo que ele mesmo não via. E com isso eu estava perturbando ele, chamando ele a crescer, a viver, a ter novas experiências. E ele falava, não, eu não fui talhado para isso, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para viver esse mundinho que eu já vivia. E aí quando você olhava para esse jovem, você falava, poxa, ele fazia faculdade, sim, ele era casado, sim, ele tinha eloquência, sim, ele tinha o Espírito de Deus se movendo nele, sim. Então, qual é o problema? O problema é que a mente dele estava cativa ainda das gerações passadas. Porque ele não viu o pai romper, porque ele não viu o avô romper. Ele não conseguia acreditar que ele poderia romper. Ele já estava em Cristo, ele já tinha conseguido constituir família, ele estava com emprego, com carteira assinada. O que mais eu posso querer? Deus já foi bom demais comigo. Mas ele esquecia todo o a mais que podia trazer para trazer uma plenitude de qualidade de vida para ele. Ele não conseguia ver isso, ele estava cativo na mente. Pois bem, aquelas pessoas estavam passando por esse revés, vendo seus filhos mortos. O controle populacional já estava, acontecendo. Só que Joquebede toma uma decisão. E é aquilo que a gente costuma dizer no quartel, o não já é certo. Então agora tenta o sim. E o que ela fez? Ela escondeu a gravidez. A criança nasceu, ela escondeu a criança. E assim ela ficou durante alguns meses. Só que quando a gente toma algumas atitudes como essa, elas são legais? São. É aquele band-aid, aquele primeiro curativo que a gente coloca? Ok. Mas chega uma hora que a gente precisa fazer algo a mais. E era exatamente o que acontecia. A criança começou a crescer. As pessoas começaram, de repente, a se tocar, mas talvez eu fique imaginando que ela possa até usar pano na barriga para continuar mostrando. E aí talvez trazendo uma confusão, nasceu, não nasceu, e como é que está a situação? O fato é, ela não podia mais sustentar aquela situação que ela estava, então agora ela precisava passar por uma nova estratégia. E qual era a ordem? Jogar no rio as crianças do sexo masculino. E o que ela faz? Eu vou obedecer isso, só que de uma forma que o Espírito de Deus me mova. Eu vou levar o meu filho ao rio. Eu não vou querer que os soldados, eu mesmo vou colocar. Só que eu vou colocar de uma outra forma. E aquela mulher para, e eu fico imaginando quantas noites ela buscou, ela dobrou o joelho, por quantas madrugadas ela chorou. E aí, pausa, que eu queria dizer uma coisa para você. Sabe, eu me converti em 1993. Em 1993 eu levantei a minha mão para o Senhor Jesus e de lá para cá eu nunca mais o abandonei, porque eu sei exatamente de onde eu vim e para onde eu não quero ir. Eu entendo o grande amor que Ele derramou por mim, o sacrifício que Ele fez por mim, e é por isso que eu continuo seguindo dia após dia no caminho dEle. Às vezes é um pouco mais fácil, às vezes é um pouco mais difícil, mas eu continuo me mantendo fiel. Enquanto o culto começou hoje, eu fui ali para o lado de fora e olhei para o céu. Falei, como está o céu? Será que chove hoje? E quando eu olhei para o céu, eu avistei uma estrela.
tempo está embaçado, aquele tempo de outono. E aí uma estrela estava brilhando bem na minha direção. E eu fiquei ali olhando para ela por alguns segundos. Eu falei, uma estrela solitária, literalmente. Ó, o outro chegou a se arrepiar ali, ó. Não é sinal, não foi, não é revelação de Deus, não, tá? Se vigia. Eu tenho o prazer de conhecer um dos... Eu vou nem brincar com isso, não, que depois nem dá dislike no vídeo, né? Vai brincar com uns poucos... A torcida é grande, né? Pra quem entende futebol, entendeu a piada, mas segue o barco, né? Segue o jogo. E aí eu vi uma estrela solitária, eu olhei e aquela estrela solitária de repente foi se apagando e apagou. Mas ela se apagou? Pergunto eu pra vocês. Ela se apagou diante dos meus olhos. E aí eu, curioso, aí eu parei e fiquei olhando pra cima. Eu falei, poxa, a estrela se apagou. A estrela sumiu. Eu sei que ela tá lá, mas cadê ela? E eu fiquei ali parado mais de um minuto olhando pra cima. E enquanto eu fazia isso, o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida. Muitas vezes a nossa vida está exatamente assim. Parece que as coisas que brilhavam na nossa direção, o brilho da esperança se apagou. E talvez você esteja entrando em desespero por causa disso, semelhante ao que estava acontecendo com Joquebede. Talvez você pense, eu não consigo mais, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, porque a luz se apagou. Mas por mais que eu esperasse ali, né, romanticamente olhando para cima, esperando de novo aquela estrela voltar a brilhar, por mais que eu soubesse que ela estava lá, eu já estava ficando inquieto, porque o tempo estava passando, eu tinha que entrar para ir para o culto. Mas eu falei, não, agora eu quero ficar aqui até voltar a ver essa estrela. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração exatamente isso. Nós precisamos ter perseverança. Nós precisamos ter confiança. Um dia alguém falou, olha para lá, e você viu uma luz brilhando. Você viu uma esperança, você tinha uma expectativa. Glória a Deus por isso. Mas de repente o clima ficou nublado. De repente alguém queimou algo e começou a subir muita fumaça. E de repente a sua visão já não está conseguindo ver os céus como via antes. Mas eu quero te dizer que aquela estrela continua ali. E ela continua brilhando. E ela brilha cada dia mais. Por mais que possam estar tentando tampar ela, ela continua ali da mesma forma. Para minha alegria, o vento continuava soprando e tinha uma nuvem densa. E aí, de repente, eu comecei a ver fraquinho, o finalzinho da nuvem já, né? A densidade menor. E aí, de repente, o vento soprou e a estrela continuou a brilhar. Ela estava lá, no mesmo lugar. Talvez alguns milímetros mais para a esquerda, ou mais para a direita, pela questão da rotação do planeta, mas o fato é, ela estava lá e ela continuava brilhando. E eu refleti em cima dessa história da estrela com essa história de Joquebede. E eu lembrei quando eu me converti lá em 93, onde todos os meses nós fazíamos na igreja vigílias. E pasmem, hoje quando você for chamado para uma vigília, alguém vai falar que é por causa do perigo. Essas vigílias são chamadas de mini vigílias. E convencionou-se que elas são de 7 às 11. As mais ousadas fazem de 9 à meia-noite. Mas mesmo assim muita gente chega para o pastor e fala, você é imprudente, porque você está colocando a vida dos membros em risco por causa de questões de religiosidade. Mas eu pergunto a você, será que a igreja está mais forte ou mais fraca nos dias atuais do que nos anos 90? Muitas vezes eu saía de casa 10h30, porque as vigílias começavam ali por volta de 11 horas. Era isso? Era 10, 11 horas. 10 horas começava a oração. 10 horas começava ali, aí 11 horas, né? A igreja abria 10 horas, né? E aí começava 11. E essas vigílias iam até 5, 6 horas da manhã. Ou melhor dizendo, até que o dia se tornasse claro novamente. Então, a hora que clareasse ali 5, 5h20, 5... quando abria a claridade, aí a vigília era encerrada e as pessoas podiam voltar com tranquilidade para suas casas. Quantas vezes eu saí da vigília, né, já passando na padaria e comprando um pãozinho fresquinho para levar para casa, feliz da vida, renovado. Sabe, hoje em dia, nós procuramos fazer as evoluções culturais
tentando se adequar a este novo mundo. E eu conversava isso com meu irmão, meu amigo, pastor Washington, sobre um dia a gente olhar e falar assim, não, os pastores antigos, né? E hoje em dia eu olhei para ele e falei assim, cara, a gente está virando esses pastores antigos. Uma nova geração chegou, novos pensamentos, novas concepções, novas pegadas. E a gente tem que aprender muitas coisas com eles sim, porque eles têm o molejo, a forma de agir, né, com uma visão um pouco mais ampla do que a nossa. Amém. Mas o fato é que eles precisam aprender muito com a gente também. Nós temos muitas coisas a passar para essa nova geração, muitas experiências do que dá certo e do que dá errado. Então, a grande realidade é que quando nós conseguimos fazer esse mix e juntar esses dois, nós temos somente a crescer, a igreja tende a crescer, e respeitando as diferenças, mas construindo pensamentos juntos em prol do reino. Mas voltando, o fato é, as pessoas buscavam pelas madrugadas, dobravam os seus joelhos, choravam na presença do Senhor, testemunhavam e voltávamos e louvávamos e dobrávamos os joelhos de novo e clamávamos por coisas específicas, clamávamos por questões que a igreja estava passando, clamávamos pelos pedidos de oração, traduzindo, nós passávamos uma madrugada buscando, louvando e clamando ao Senhor. Mas nem tudo foi perfeito, porque no meio do caminho criaram os, como é que era, os louvorzões, o vigilhão, tinha até uma não era nem gospel night, não, tinha uma famosa até aqui no bairro do Rio de Janeiro, né? Era louvorzão mesmo que chamava. E aí as pessoas faziam exatamente isso, se reuniam de 10 até as 5, 6 da manhã. Só que chamavam 5, 6, 8, 10, 15 bandas no meio do caminho para poderem manter o povo acordado. E cada vez mais os períodos de oração e busca na madrugada foram se reduzindo e sendo trocado por louvor, por música. Pastor, você é contra a música e a adoração? De forma nenhuma, não sou louco. Passarei a eternidade ao lado do Senhor louvando o nome dele. Mas o fato é, a palavra de Deus nos fala que nós devemos buscar o Senhor pelas madrugadas. A gente encontra isso na Bíblia. Talvez esteja faltando um pouco mais isso, de nós colocarmos o nosso joelho no chão para ver as coisas acontecer. Nós nos consagrarmos um pouco mais para ver as coisas acontecer. Nós jejuarmos um pouco mais para ver as coisas acontecer. E eu agradeço a Deus porque essa igreja é uma igreja que tem acordado e feito diferença. É uma igreja que tem buscado na madrugada. E aí você falou, pastor, qual é essa inovação tecnológica? Então eu vou te contar. Se você quiser participar, nós temos feito todo sábado às 3 horas da manhã uma oração de 3 às 3h30 pelo um dos plataformas digitais, Zoom, Meet, alguma dessas plataformas, onde nós podemos ainda dentro da nossa casa, já que é perigoso demais você sair, agora não tem mais como sair de casa, seria maçandice, então nós saímos da nossa cama, vamos para nossas salas, acendemos a nossa luz, trocamos a nossa roupa e fazemos a nossa vigília ao Senhor, onde nós dobramos o nosso joelho e nós buscamos ainda pela madrugada. Pastor, isso é religiosidade, é só eu chegar e falar, paizinho, cara lá de cima, tá me escutando, ei, vem comigo e reflita. Cuidado, muito cuidado. As coisas às vezes não são tão simples quanto parecem. Existem bases, existem premissas que precisam ser cumpridas para que a gente possa alcançar coisas novas. E eu literalmente falo, existem preços que precisam ser pagos se você quer viver coisas diferenciadas. Joquebed fez exatamente isso. Ela tomou decisões acertadas, ela se colocou em risco, ela se expôs, mas ela buscava por um ideal maior. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez ela não tivesse ideia da importância do risco que ela correu em preservar a vida daquela criança. Porque você que conhece Bíblia, conhece história, hoje quando eu pesquisava sobre o tema, eu me deparei com alguns sites falando do Alcorão, contando essa mesma história. Quando nós pegamos a Bíblia hebraica, quando pegamos o Tanakh, nós vemos exatamente essa história sendo contada. Quando nós vemos uma outra vertente falando dos judeus, falando somente do Pentateuco, nós vemos essa mesma história sendo contada. Quando nós pegamos a igreja evangélica nos dias atuais, nós vimos essa mesma história sendo contada. Tudo porque essa mulher teve coragem de lutar contra o sistema e de fazer algo diferente do que se esperava que ela fizesse. Eu quero convidar você, em nome de Jesus,
a fazer diferente para que a nossa história possa ser mudada. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos contentar, mas alguém já disse que já é finito e ponto final. Não, em nome de Jesus, não. Está na hora de você se posicionar para ver coisas acontecerem. Está na hora de você acreditar de verdade para que coisas aconteçam. Em nome de Jesus. Pois bem, nós falamos aqui de Joquebede, mas tem um detalhe a mais. Quando nós buscamos as diversas mulheres guerreiras da história da Bíblia, nós vimos que teve outra que passou por uma situação muito parecida. E o nome dela foi Maria. Maria teve que ver com os olhos dela o seu filho sendo preso, o seu filho sendo espancado, o seu filho sendo levado à cruz. Que sofrimento maior do que esse? E o que ela podia fazer? Ela podia lançar, tomar a espada de algum soldado e sair matando aquelas pessoas? Não, ela não podia fazer isso. Porque ela sabia que toda a história que ela estava passando fazia parte de algo muito maior. A grande realidade que essas duas mulheres têm na sua mesma história é uma coisa: saber, entender que até um certo ponto eu posso ir, dali para frente não cabe mais a mim. Somente o poder de Deus pode se manifestar. E o que elas fazem? Elas buscam no Senhor. Elas clamam, elas choram. Ou você pura e simplesmente acha que Joquebede, depois de toda essa estratégia que ela montou, de pensar, tem que jogar no rio? Então eu vou fazer. Ok, o rio? É no rio que tem que ir? Então vai pro rio. Mas vai como? Vai num cesto. Vai betumado. Vai protegido. E outra coisa, como que a criança estava? Embrulhadinha, protegida, guarnecida. Mas ela não tinha largado ali para morrer? Eu pergunto a você, se alguém larga alguém para morrer, larga todo enfeitado, todo preparadinho, todo limpinho, todo bonitinho? Mas ela podia fazer algo mais? Não, ela não podia fazer mais nada. O que ela fez, o que ela podia, ela levou até ali. Mas ela acreditava que algo iria acontecer. Mas ela não podia ficar ali para dar pala, como dizem na gíria no Rio de Janeiro. Não dá pala. O que ela fez? Deixou a outra filha. Fica aqui, de longe, olhando o que vai acontecer. E eu fico imaginando que essa mulher talvez acreditasse tanto que ela falou: minha filha, eu sei que um milagre vai acontecer. Eu acredito que ela não deixou aquela menina ali para ser traumatizada. E alguns historiadores falam que o Rio Nilo tinha crocodilos. Ela não ficou ali para a criança ver o seu irmãozinho ser devorado. Ou pura e simplesmente se afogar. Fica aqui, minha filha, porque eu sinto em Deus que algo vai acontecer. A minha fé me move a levar que algo vai acontecer. Algo diferente vai acontecer. E eu quero que você fique aqui para ser testemunha do que vai acontecer. Sabe, eu acho que é isso que eu tenho feito com as minhas filhas. Eu tenho feito, minhas filhas andem do meu lado, fiquem perto. Porque Deus está fazendo coisas e eu quero que vocês testemunhem essas coisas. Eu quero que as próximas gerações possam ouvir quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não tiver mais força para falar. Ou alguém lá na frente falar assim, não, ele está caduco, ele não tem ideia. Ela pode falar, não. Eu vi com meus próprios olhos. Eu experimentei, eu vivenciei. Talvez seja isso que nós estejamos fazendo com essa igreja. Trazendo pessoas a terem experiências extraordinárias, sobrenaturais, para que elas possam replicar para este mundo que está tão perdido, escondido, apequenado dentro de casa, com medo até mesmo de botar o pé para fora, com medo de crocodilos, com medo... Pessoas que têm vivido tanto medo, que elas não conseguem nem respirar direito, elas não conseguem nem sonhar. E como eu disse lá no começo, elas estão cativas nas suas mentes. Elas não conseguem nem ter a coragem de se preparar para algo, porque na verdade elas já falam, não, eu não vou. Pela misericórdia, eu escondido aqui estou sobrevivendo. Aí você fala, pastor, você está falando isso por causa da pandemia? Não. A pandemia só veio a trazer, botar para fora aquilo que já estava acontecendo em muitas vidas. Só que agora virou de uma forma generalizada. Então muitos somente chegaram e colocaram a bandeira. Sim, eu estou em pandemia. Pode colocar aqueles traumas, aqueles medos, aquelas frustrações em cima de alguma coisa. E na próxima quinta-feira no estudo nós vamos explicar isso dentro da filosofia, dentro da psicologia. Convido você a fazer parte. Então aquelas pessoas literalmente se apequenaram, se esconderam. Mas elas glorificavam a Deus dizendo que pelo menos eu estou vivo. Amém.
Se é assim que você crê, que assim seja. Mas eu glorifico a Deus porque nós continuávamos prosseguindo e andando. Eu agradeço muito a Deus porque nesse período de pandemia, enquanto muitos se esconderam, nós nos juntamos com outras igrejas que continuavam acreditando no poder de Deus e saímos pelas madrugadas para entregar alimento para pessoas que estavam necessitando, para continuar pregando o Evangelho em Cracolândias, em bocas de fumo, tentando trazer esperança para aquelas pessoas que estavam ali, que já vivem à margem, mas que estavam mais à margem ainda, porque até aqueles que estendiam a mão estavam com medo de fazer. Eu glorifico a Deus, porque nós temos histórias para contar. Nós temos muitas histórias para contar. Eu glorifico a Deus por cada uma dessas Joquebedes que tem história para contar. Por cada uma dessas Marias que tem história para contar. Mas sabe, não se resume somente a Joquebede e Maria, porque tinha sempre um companheiro. Então eu agradeço a Deus por cada um desses Josés que estavam ali ao lado, vendo o milagre acontecer. Eu agradeço a Deus por cada uma das famílias representadas desse ministério e cada um daqueles que nos assiste. Eu agradeço a Deus pela tua família. Eu agradeço a Deus porque você tem buscado fazer algo a mais, não se contentado com o mesmo. Em nome de Jesus, que haja força nos seus joelhos para que você possa se levantar, que haja força nas suas cordas vocais, no seu pulmão, para que você continue proclamando, que haja força nos teus neurônios para que você continue pensando uma forma de escapar, e que haja forças nos teus joelhos para se jogarem ao chão, para você clamar ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a solução para os nossos problemas? Não desista, não se apequene, não se acovarde, em nome de Jesus. Porque por mais que esteja lá no meio do junco, por mais que o cestinho esteja ali, por mais que pareça que a criança vai sucumbir, eu quero te dizer, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há fôlego, há vida. Em nome de Jesus, não desista da vida. Não perca suas esperanças. Continue de pé. Continue lutando. Continue conquistando. No poder que há no nome de Jesus. Amém? Muita gente tem agido por um caminho contrário. Joquebede, Maria, Débora, Priscila, Cátia, Heloísa. Muitas pessoas têm feito da mesma forma. Elas decidem não murmurar. Elas decidem não se desesperar. E quando eu decido não murmurar e não desesperar, eu vou para um outro caminho. E que caminho é esse? É o caminho da crença. É o caminho de acreditar. Mas não somente acreditar. Porque eu posso ficar parado aqui ouvindo uma história e falar assim, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. E é muito interessante, isso nos remonta a um filme antigo do Indiana Jones, quando falava do caminho da fé, que estava escrito no livro lá que ele tinha, lá as histórias que o pai dele tinha contado, que ali ele precisa chegar do outro lado para ir até, se não me engano, o filme do Cálice Sagrado. E na frente dele tinha um caminho, mas tinha um despenhadeiro diante dos olhos dele. E falava, meu filho, você precisa caminhar pela fé para você chegar do outro lado. Não tem um outro caminho a não ser caminhar pela fé. E aí, quando nós falamos sobre caminhar pela fé, eu quero dizer que essas mulheres não adotaram plano B. Elas seguiram no plano A até o final. Elas acreditaram que o plano A era o melhor e era ali que a resposta estava. Por mais que, como quando eu olhava para a estrela, as nuvens houvessem tampado ela e eu não sabia, porque eu não sabia o que estava acontecendo no céu. Diante dos meus olhos, somente o brilho tinha se apagado, mas eu sabia que a estrela continuava ali. Porque o sol continuava brilhando e que estava espelhando nela, e eu aqui mesmo que estivesse na noite. Eu sabia que aquela estrela brilhava. E por mais que se apresentassem nuvens diante dos meus olhos e demorassem a passar, elas um dia iriam passar. Uma hora ia cessar, e aquele brilho ia voltar aos meus olhos. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida essa noite. Que o brilho volte aos teus olhos. Que os teus olhos voltem a brilhar diante da luz de Cristo. Você precisa tomar a decisão. E como eu disse, essas duas mulheres nos são um exemplo. Elas largam a murmuração de lado. Elas largam o desespero de lado. Por mais que batesse a porta, por motivos maiores que elas tinham, estavam perdendo seus filhos.
mas elas acreditavam que o Deus Todo-Poderoso havia dado e o Deus Todo-Poderoso faria algo diferenciado. É isso que talvez esteja faltando. É isso que talvez esteja faltando. Clamar pelas madrugadas. Talvez esteja faltando você voltar a jejuar, voltar a fazer, a ler a Bíblia Sagrada. Talvez esteja na hora de você se posicionar diante das dificuldades. Pastor, mas as dificuldades estão aí. Sim, elas estão aí. Mas você tem que decidir se apequenar ou se agigantar. Sabe, elas acreditaram, mas de novo eu te digo, acreditar não é suficiente. Porque como no filme, ele acreditou que existia um caminho, só que ele não conseguia chegar diante do caminho. Então o que está faltando, pastor? Eu já larguei a murmuração, já larguei o desespero, eu já estou acreditando. O que falta agora? Você precisa se mover em direção ao milagre. Você precisa se mover em direção ao milagre. É isso que está faltando. Está na hora de você falar, porque muitas vezes a gente olha e fala, não, mas eu acredito. Tá, você acredita? Acredita mesmo? Então faz. Não, mas calma aí, mas é que não é momento. Se você acredita, eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite, que está na hora de se mover. Esse ministério lançou uma palavra profética no dia 1º de janeiro. Que esse ano era o ano da retomada, era o ano da reconquista. E alguns evangélicos me procuraram e falaram, mas pastor, isso tem fundamentação, porque eu sempre aprendi que Deus corrobora fazendo tudo por nós. Eu falei, mas que Bíblia que você está lendo? Dos 66 livros, você leu quanto? 5, 8? Você leu quanto? 10? Leia a Bíblia toda. O povo, quando passou no milagre, pelo Mar Vermelho, do outro lado eles precisavam fazer o quê? Tomar uma atitude de fé. Não somente ter fé, eles precisavam tomar uma atitude de fé. E o que eles fizeram? Não acreditaram. Eles duvidaram de Deus. E o que aconteceu? Jornada pelo deserto, você conhece bem a história. Agora uma nova geração chega. E Deus faz o quê? Não tem Mar Vermelho, mas agora tem um rio grande, caudaloso. E vocês vão chegar ao quê? Vocês vão atravessar, que rio era esse? O Jordão. Vocês vão atravessar o Jordão. Vamos fazer tudo certinho. Sacerdote na frente, arca na frente, tocando louvores, vão atravessar pé. Só que quando chegar do outro lado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque a primeira geração recebeu de mão beijada, o maná caiu do céu. E Deus, quando viu o que aconteceu, isso não foi bom para eles. Então o que Deus faz agora nessa nova estratégia? Agora, quando vocês pisarem do outro lado, eu já vou avisar para vocês, acabou o maná. A partir de agora, vocês vão ter que correr atrás. Porque se vocês confiam, se vocês acreditam, vocês precisam se mover em direção a isso. Igreja do Senhor. Deus tem nos chamado a nos mover em direção ao sobrenatural. Deus tem nos chamado a nos mover em direção ao milagre. Deus tem nos chamado a nos mover em direção à conquista. Chega de passividade, chega de covardia. Em nome de Jesus, está na hora de nós fazermos algo novo. Está na hora de nós fazermos de novo. Termino te dizendo, Joquebede creu. E o que ela viu? Ela viu o resgate. Maria creu. E o que ela viu? Ela viu a ressurreição. E você, o que decide fazer com a história da sua vida? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.